Bom dia, boa tarde, boa noite, que você fala com o Rafael Ramos. Estamos em mais um episódio do Saúde Cast, sempre ao meu lado, o meu grande amigo e sócio, Tiago Pereira, o nosso careca especial. Tiago Pereira, presente, o nosso convidado. O careca especial e de óculos vermelho mais bonito do Brasil. Então, No- hoje, mais um episódio aqui do Saúdecast com um convidado muito especial. Eu vou resumir, tá, a apresentação dele. Luiz Cláudio, farmacêutico, sócio da Sete Fórmula, manipulação em drogaria, referência em Sete Lagoas. Já viajou, já falou aqui que viajou mais de 15 estados. Eu quero saber mais sobre essa história. Luiz, seja bem-vindo ao Saúdecast, meu amigo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo e fique à vontade, que espero acrescentar aí, trazer muitas histórias e a experiência aí. Então já começa falando da sua história, como é que, né, porque Beleza. a gente tava conversando em off aqui, gente, e no roteiro eu brinquei com o Luiz, 16 anos, não, cara, é 31. Então eu queria que você contasse 31 anos de Sete Fórmula no mundo tão maluco, mudando, internet, tecnologia, mudando de mercado profissional farmacêutico. Conta um pouquinho da sua história, como começou. Ok, vai ser um prazer. A gente começou, na verdade, profissionalmente, ano que vem eu faço 40 anos de profissional de farmácia. Mas a gente começou primeiro em análises clínicas e eu trabalhava no Felício Roxo, dava plantão lá, numa equipe de laboratório. E um dia eu sempre fui muito assim, de dar uns estalos e tal. E pensei, pô, era era um excelente emprego, inclusive. Falei, cara, mas isso daqui a pouco não vai dar. Aí comecei a buscar. E aí descobri uma colega que tinha formado comigo, que estava super bem, no interior de São Paulo. Aí liguei para ela, falou, não, vem aqui, você fica lá em casa e tal. Baixei para lá, fiquei lá 2 dias. Aí voltei. Aí eu já tinha tido uma experiência de uma empresa de cosméticos, inclusive a gente era sócio era eu, o meu atual sócio Paulo, que está aí comigo há 31 anos quase, e o Fred Thanos, finado, e o irmão dele, Afonso também, que faleceu, e a gente tinha uma indústria de cosméticos. E quem trabalhava era eu e o Paulo. E aí voltei e falei, ô Paulo, vamos montar uma farmácia de manipulação? Vamos. Aí fomos para São Paulo, fizemos um curso lá, porque a gente via manipulação, mas não era uma coisa muito atual, era uma coisa meio arcaico, né, na escola. E aí fizemos esse curso e começamos em 5 de outubro de 95. Teve gente, eu encontrei com o médico um ano depois, falou, pô, não dava 6 meses para você e tal. Falei, ainda bem que você errou, né? Na previsão e tal. Aí a gente começou ali na Valfina mesmo. Já tivemos uma época de ter uma filial na Santa Helena e tal, na Raquel Teixeira Viana, mas não era o momento assim. Aí a gente voltou para cá, assim, toda a estrutura para Valfina e estamos lá. Hoje a gente tem 31 funcionários, Não, legal. 3 terceirizados. Poxa, eu lembro da época que eu comprava floral, cara. É. Floral de bar que eu fazia terapia, uma pessoa indicava. Tipo, isso deve ter mais de 20 anos, pelo menos. Isso é Tem. homeopático, né? Homeopático O também. floral de Baia é uma das vertentes da homeopatia, né? Hoje a gente nem trabalha mais com Não, floral. Isso foi essa questão de abrir a farmácia de manipulação, tem diferença de farmácia normal para farmácia de manipulação, sim. tem existir receita, tem todos os pedidos, mas claro que tem produtos que você pode comprar sem receita lá também, ou você só trabalha com produtos a pedido de receita médica, alguma coisa assim, ou, por exemplo, eu preciso de uma pomada para tal coisa. A Aham. pessoa pode ir lá e pedir sem receita. Como é que funciona isso? Explica melhor isso para Sim. que as pessoas possam entender também essa questão da farmácia de manipulação. Boa pergunta. A gente, na Sete Formas, a gente é muito ético, assim, desde o começo, foi uma marca que a gente procurou dar à empresa, primeiro porque quando a gente entrou no mercado, aqui em Sete Lagoas existia uma desconfiança muito grande, tanto é que tinha um principal médico aqui, que a gente foi visitar, ele falou, olha, eu prescrevo, mas prescrevo para você só se vocês me provarem que tal. Aí a gente
fez vários medicamentos, não tinha onde analisar, mandava para Adolfo Lutz em São Paulo para analisar, aí levava análise para ele, aí depois ele viu que a gente era muito sério e tal, e começou. Então, assim, a gente segue muito a legislação. A gente já foi até penalizado porque a gente está no Brasil, né, gente? Aqui é a terra do jeitinho. Então, assim, a gente faz o que é para fazer com a receita. É lógico que o profissional farmacêutico, já saiu até a legislação, ele pode, em alguns casos, receitar algum suplemento, algum creme que não tenha nenhum componente que necessite de receita, né? Lógico. Então, assim, você faz com a receita, mas se você precisar de alguma coisa que não seja via uma receita ou um produto que demanda a receita, a gente pode receitar tranquilamente Eu falo também. porque hoje em dia nós temos vários produtos que, Sim, ainda mais nesse ramo de exercício físico, suplementos, né? suplementação, Isso. que eu percebi que muitos produtos até mudou um pouco a lei pelo número de pedidos que estava dando também, o número de problemas que estava dando também, Uhum. os suplementos para alimentação, para desempenho, a testosterona Tipo natural, orgânica, né, que né? eles falam. Isso. Exemplo, a marca peruana teve uma grande crescente nesses últimos Uhum, anos. uhum. O feno grego e outras coisas também. Isso. Eu não me lembro muito bem agora, Luiz, talvez você possa me lembrar. Eu sei que mudou a legislação sobre a venda desses produtos também. Aham. Agora é necessário a receita para comprá-los também? Não, esses que você citou não, mas se você for acrescentar, por exemplo, um ginkgo biloba a 24%, aí você precisa, Entendi, entendeu? entendi. Teve um produto também que era muito usado, assim, usando o seu gancho aí. Ai, deixa eu ver se eu lembro aqui, que ele foi proibido. Eu vou lembrar ainda. Então, assim, na verdade, nós, farmácia de manipulação, é o setor mais normatizado do mundo, né? E constantemente está mudando, né? Eu não conheço na saúde um mercado onde a gente vai se adaptando, sabe? Agora saiu uma legislação, você não pode fazer isso. Mas como vai fazer? Agora saiu, não pode mais, sibutramina, não pode isso. Aí você tem que ir para um outro caminho, Mudando. entendeu? Então, assim, a gente vai... É um camaleão. À medida que o mercado se mostra daquele jeito, a gente se adapta, se adequa e A vai em Anvisa busca. trabalha muito em cima de vocês, em cima dessas questões. Eu acho, isso é uma opinião minha, primeiro porque existe um mito de que a farmácia de manipulação, a gente vai até tocar nesse assunto depois, que ela não tem qualidade. E segundo, que muitas farmácias, muitos profissionais, assim, a gente estava debatendo isso há algum tempo atrás, entre uns colegas e tal, vê a farmácia de manipulação como indústria, e não é. E aí isso gera o quê? A resposta. Toda vez que você mexe em algum setor e você faz um movimento, tem um contramovimento, né? Sim. Então, acho que muitas vezes por causa disso. O que muda da manipulação para um produto normal é quando se torna um commodity e você tem uma código de barras e É escala, né? produz com escala, O né? que subentende de uma Isso. farmácia de manipulação é um produto personalizado, feito para Isso. você, com a Uhum. dosagem para você, né? Exemplo, existe Com as suas particularidades. hoje os maiores clientes, os maiores prescritores hoje da farmácia de manipulação são os dermatologistas, os nutrólogos, nutricionistas, psicólogos, eu não sei. Eu queria entender quem que é o público e quem que prescreve, a maioria das vezes, para vocês, farmacêuticos, medicamentos, soluções para os pacientes. Como a gente está no interior, a gente é uma farmácia generalista. A gente Uhum. faz. Eu vou te falar que hoje a gente deve trabalhar com uns mais de 1.500 insumos. Então, se você fizer aí uma matemática de um com um, dá
uma coisa de 1/10 potência por aí. Eu- Às vezes eu encontro amigos, né, e falo assim, olha, lá na farmácia tem isso. Eu falei, tem. Qual que é o preço? Ah, cara, Até sabe? pra saber. não tem jeito. Então, assim, mas isso muda muito. Quando a gente começou, era dermatologia, era uma matéria-prima que vendia muito, era fluoxetina, né? Era fluoxetina, É mesmo. era. Fluoxetina de depressão, É. né? Era. Os Mas hoje não mais, antidepressivos hoje e tal, não mais. não. Aí, Que loucura. depois, na época da pandemia, Utilização teve a da- questão dos géis, da ivermectina, aquela loucura. Não, é mesmo. Nossa, cara, a pandemia foi vou te falar. Mudou muito também, né? O atendimento, tudo. O mundo Tudo, mudou, né? tudo. É. Financeiramente valeu a pena, cara, porque da mesma maneira que a demanda por gels, produtos antibacterianos aumentou, o preço também aumentou muito, É até mesmo porque, de como custo, tinha uma né? demanda louca, Aham, você tem ideia, a gente comprava de uma empresa em BH o álcool, você fazia o pedido aqui, se demorasse, tinha acabado. tinha acabado. Se demorava meia hora para comprar, acabava. Que isso, que Era loucura. isso, cara, era isso. Loucura. Era isso. Trabalhando com metade do pessoal, que metade estava infectado, não podia. Sabe, assim, uma coisa, eu tinha que reunir todo dia com o pessoal para conversar com eles, explicar, motivar. Foi um desafio muito grande. Eu morava em São Mas Paulo, não assim, esqueço. cara, Financeiramente valeu a pena? toda. Isso é inegável, não é eu que estou falando. A vida é assim. Toda crise tem gente que vende lenço e tem gente que chora. Chora, Com isso mesmo. certeza. Felizmente, no nosso caso, né, a gente vendeu bastante lenço. Vocês, Valeu a pena. iFood, pessoal de Todo mundo, Supermercado. iFood, supermercado. mercado. Eu não esqueço, eu tava em São Paulo, a galera tava maluca pra comprar papel higiênico e álcool. Assim, vira um cenário de guerra, né? Parece que o cérebro humano desliga, fala assim, E mano, o engraçado é sobrevivência. que se a gente for avaliar bem, como é um vírus, independente do número de vezes que você limpa a mão, lava a mão, se higiena, faz a higienização, no final Usar você máscara pode dentro de dentro de casa. Cara. De qualquer maneira você poderia ser infectado, então aquela correria toda, Eu o não esqueço, desespero. chegando em São Paulo lá, a galera trazendo as compras e limpando com sabão. Cara, você vê isso e fala assim, meu Deus, mano, como é que nós passamos isso, cara? Cara, Loucura. e hoje você vai estudando. Eu gosto muito de ler os artigos sobre a época do Covid, né? Do Covid. E você vê que uma maioria das coisas que a gente fez não adiantava muito, né, cara? A gente fica assim, pô. Mas é o desespero, né? Mas Desespero. você eu acho procura que no herói. a gente foi usado meio que. Eu também acho que a gente foi bem usado. De laboratório. Ah, com certeza. Mas é porque... A gente pode fazer um outro podcast sobre isso depois, com hein? certeza. Senão a gente puxa, né? Porque... Mas hoje, Loucura. se a gente for avaliar bastante, né? Muitos produtos, muitos suplementos alimentares. Agora a gente está na onda, né? Falei da suplementação, Sim. que veio após o Covid. Né? Isso. As pessoas. Por que foi bom para a gente? Primeiro que elas descobriram a farmácia de manipulação. Uhum. Não tem gel lugar nenhum, tem lá na farmácia. Aí chega lá na farmácia, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, e descobriu. Então, esse foi um principal. Segundo, depois disso, veio a necessidade e o pessoal querendo cuidar da saúde e de uma maneira preventiva. Isso. Que o brasileiro sempre foi muito desligado da saúde, assim, a gente trabalha há 30 anos, tinha gente que sempre chegou lá xingando que não queria fazer, que é médico, não sei o quê. E com a questão da suplementação, isso mudou, né? Então, as pessoas hoje, você vê quantas academias abriram, Sim, né? Então, assim, né? A gente está se cuidando mais. Sim, é engraçado, né, que nos últimos estudos, as áreas que mais cresceram na área da saúde é nutrição, nutrólogo, psicólogo, são áreas da saúde que são, nós chamamos de terapêuticas, né? E a cardiologia, a neurologia, as áreas de especialidade FRQE, que normalmente tem essa saída boa, né? Que era o famoso, eles começaram a ficar para baixo. E as áreas sobre a saúde alimentar, forma de se cuidar, a prevenção, ela cresceu muito no mundo inteiro. Esse é um lado bonito. E eu falo que toda desgraça que venha no mundo tem um lado bom e ruim.
É tudo. E o lado bom de todo esse Covid foi a questão do cuidado, da prevenção, que agora a gente está tendo mais. Isso é interessante. E a pergunta que eu queria te fazer, Luiz, era essa questão mesmo. Quem é que, claro, isso é se você souber a resposta, porque a gente sabe que quando você é empreendedor, você tem que saber 1 milhão de coisas. Mas hoje o maior público por exemplo, eu sei que o cara quer uma creatina especial, entendeu? Quer fazer a creatina em cubinhos, ou então ele quer fazer algum tipo de termogênico, ou então, fala outro aí, Thiago, suplemento alimentar que você faria, A maca peruana. maca peruana, essas coisas. Você vê muito essa saída mesmo? Diminuiu, ou Eu acho então que tá tem- muito no hype? Sim, não, é o que eu te falei, assim, a suplementação hoje é Tá o personalizada, mundo do momento, né? É uma tendência do mercado, é a personalização não só da saúde, né? Mas Aham. também É dessa porque suplementação. quando você fala de indústria, o cara ele não vai fazer 120 cápsulas, ele vai fazer 120 milhões de cápsulas. Então, é uma dose padrão para todo mundo. E a gente tá careca de saber que nós somos indivíduos, cada um tem sua tô também, Personalidade característica, né? diferente. Genética, né? Eu tô também, viu? Então, ué, sim, eu mesmo sou prova viva disso, assim, desde 2013 eu me suplemento, então. É mesmo, legal. Mas então conta um pouquinho sobre isso, porque, né, mais do que você ser dono de uma... né, eu, por exemplo, eu ia adorar, porque eu ia fazer vários experimentos. Eu fiz alguns comigo. Várias receitas. Esse cara que Mas engraçado você tá falando sobre isso, né? Porque eu trabalho com marketing, eu gosto de trabalhar com coisa lúdica. E sempre que eu pensava em farmácia e manipulação, o que vinha na minha cabeça era creme. Creme, que era Que dermatológica, ficou né? muito instituído muito isso, que nos isso. primórdios a dermatologia era muito forte. Muito forte. Aí, com a vinda dos aparelhos, dos lasers, Uhum. isso ficou, Perdeu um a pouco, questão né? dos cremes, não, ficou meio que segundo plano, né? Uhum. E hoje, então, primeiro, vamos lá, tabela VIP hoje de uma farmácia de manipulação são os suplementos. Depois vem o quê? Os É demarcos ou muito não? doido isso, Rafael, porque assim, eu posso falar da minha, Entendi. mas você vai aqui em Pedro Leopoldo é outra coisa. Em Belo Horizonte, você tem várias farmácias que uma foca numa coisa, outra foca no outro. Então, assim, a realidade muda muito, até a maneira da produção, do fluxo interno de cada farmácia, né? Você tem um padrão, mas dentro daquele padrão tem várias vertentes que as pessoas vão fazendo. Hoje, nós aqui, a suplementação, assim, hoje ela tomou um volume bem grande. Sim, assim. e a gente também fala muito da qualidade do suplemento, né? Porque hoje é uma área que foi mais prostituída, foram as áreas de suplementos que normalmente é out-label. O que é out-label, pessoal? Você pega uma indústria que fabrica em grande escala, mas que fala que é manipulado, e você vai lá e coloca a sua marca. Aí vocês podem observar, pessoal, sempre que você vê um produto e no rótulo tem 2 CNPJs, normalmente um CNPJ é de quem fabricou, que produziu o produto, e o segundo CNPJ é da marca do distribuidor, né? E esses tipos de suplementos, exemplo, hoje em dia, no Meta, Na câmera aí. tá aberto? No Meta, ela é até um produto black para a gente poder fazer publicidade dele, por exemplo. Se eu quiser fazer, você fez um minoxidil ou alguma coisa manipulada, o anúncio dele é mais caro para eu divulgar. De tanta informação e tantos manipulados que são divulgados aqui no Brasil sobre manipulados. Na verdade, a questão da suplementação como um todo foi o último setor que não tinha ainda a normatização. Começou primeiro com os laboratórios, análise clínica, depois começou com os nossos distribuidores, depois com a farmácia no começo dos anos 2000, farmácia de manipulação, e agora que está vindo a legislação para cima da indústria da suplementação. Então, assim, eu creio que a partir de agora vai ficar bem legal essa questão de ser mais seguro. Tudo bem que nós estamos falando num país que eu falo que é o seguinte, nós temos excelentes leis, mas que não são praticadas para todo mundo. Quem quer fazer a coisa certa é prejudicado. Porque quem não quer fazer a coisa certa vai continuar não fazendo.
você ter ideia, para a gente hoje operar uma farmácia de manipulação, eu tenho que ter umas 5 a 6 licenças. Anvisa, Polícia Federal, Polícia Civil, você quer veterinário, MAPA, tem mais, Exército. Então, assim. Você tem que ter exército. Mas por quê? A ureia. O que é? A ureia é usada para fazer bomba. Mas, cara, eu como 2 quilos, eu vou fazer bomba com 2 quilos. Entendeu? É umas coisas assim. É uma coisa. É aquela coisa assim, ó. Em vez de eu ir prender o cara que fez a bomba, deixar ele lá. Não. Vamos cercar onde? Atrapalhar todo mundo. Mas deixa o cara continuar fazendo. E por que da Polícia Federal? Pergunta pra eles, Thiago. Por quê? Polícia Federal. Meu filho, eles vêm aqui, assim, fiscaliza a gente igual Anvisa. Igual Anvisa. Pô, mas qual a chance de golpe que você fala? Não é por conta de golpe, por exemplo. Qual que é a diferença da cocaína para qualquer outro tipo de pó? É verdade. Entendeu? Entendi. Então, assim, nossa. É complicado. Daria outro podcast também. Daria outro podcast. Não, ainda mais que a gente tá todos no os político, assuntos nossos aqui, pode lembrar em vários. Mas aqui. então eu vou fazer uma pergunta pra você. Dentro das histórias que você já ouviu, qual que você achou, assim, que você pode contar, lógico, né? De pessoas que. Situações que você falou, cara, que loucura. Tipo, teve alguma situação que você falou, tipo, dentro dos 30 anos, que você falou, cara, que situação maluca é essa? Que você conseguiria contar, assim? Positiva, negativa, que você falou, não, que legal. Tinha um suplemento. Pô, ajudei uma pessoa, usou um suplemento tal que melhorou a vida. Ou então algo, sei lá, algo do tipo. Tem alguma história? Além de você, né? Você já falou que você usa. Eu comecei em 2013, porque em 2013 a gente trouxe o Laí Ribeiro, que é um dos pais da Longevidade Saudável. São 3. O Laí Ribeiro é excelente, eu gosto mais dele. E aí a gente trouxe ele para dar um curso sobre isso, sobre ensinar para os médicos aqui. Foram 40 profissionais na época. E aí eu vi que aquilo era legal e comecei a me suplementar. Longevidade é um mercado bom demais, cara. Assim, daqui pra frente. E aí veio a pandemia e eu fiz outros suplementos também. Aí hoje eu tomo em torno de... você tem um conhecimento, 6 cápsulas, 7 cápsulas. Eu tomo um de minerais e vitaminas, outro para saúde masculina, que aí entra a questão dos fenogrectos, dos long jack e tal. E as pessoas acham que isso é por conta, é porque eu não estou aguentando mais. Não, gente, hoje a nossa alimentação ela é totalmente diferente de 20 anos atrás. Eu falo o seguinte, quem quer suplementar, assim, o suplemento sozinho, não vale nada. Ele é um suporte. Sim. E outra coisa, não é uma coisa que você vai fazer hoje e daqui 15 dias você vai ver o resultado. Às vezes você vai levar 2 meses, 6 meses, entendeu? Assim, hoje as pessoas vêm até mim e falam, nossa, como é que você tá tomando bomba porque eu fiquei forte? Então, assim, é difícil. Não vê todo dia treinando, né, Luiz? Pô, treinando todo dia. Mas a suplementação com o treino, com a alimentação. Então, quando você fecha esse ciclo, aí você consegue. Porque, assim, para você criar massa para um cara de 60 anos... eu tô indo a caminho dos 63, então assim... Não, mas tá bem, cara. Não. Ó, você tem que ir lá nas 7 fórmulas, as fórmulas lá é boa. Então, assim, isso é uma história. Uma outra história que marcou muito foi uma senhorinha que um sábado, no começo, assim, eu e meu sócio fechamos a farmácia e não tinha, o entregador já tinha ido embora, alguma coisa assim, ela ligou, a gente foi levar na casinha dela, era aqui na Boa Vista, cara. Eu não lembro o nome dela, porque isso deve ter uns 25 anos, mais ou menos. Aí a gente entregou e tal, aí ela no final falou, vocês são donos? Não, graças a Deus vocês criaram isso. Eu falei, por quê? Não, meu filho, eu às vezes tinha que escolher pagar o aluguel e comprar o remédio, agora com vocês eu posso tomar o remédio, pagar o aluguel, então isso é incrível. Isso paga muito mais que qualquer venda. Tem coisas que não tem preço, né, cara? Mas aqui, você me lembrou do Laí Ribeiro agora e vai abrir uma pauta para a parte dermatológica. Que cara, pode ser um estado de conspiração, pode ser igual a gente tá falando sobre o estrogênio e tudo que a gente come hoje, ou isso também é uma falácia, é fake. Eu lembro de um vídeo do Laí Ribeiro falando o seguinte, que o... Deixa eu ir mais pra cá. A câmera está muito na câmera. Oh, meu Deus do céu, tá bom, excelente. Que o protetor solar, ele tem muito estrogênio. Muito estrogênio. Eu não sei se isso é verdade ou não. Vocês que estão trabalhando na área química e na área farmacêutica, você fala assim, Rafael, isso é mentira, é falácia. Ou isso não existe.
Eu penso o seguinte, assim, a gente tem que ter bom senso. Você vai usar um protetor, e eu brinco assim, brinco não, eu falo sério. O medicamento, ele sempre vai contra medicamento, né? Uhum. Não estou falando de suplementação, agora estou falando de medicamento. Esse vai sempre contra a natureza, a coisa natural do organismo. Por exemplo, você vai tomar um antitérmico. Pô, a febre é importante. Quando você tem febre, as células vão ser produzidas mais para defesa e tal. Então, você toma um antitérmico, ele vai baixar. Então, ele está em contra a natureza do organismo de se A defender. febre é normalmente Isso de uma maneira defesa, geral. né? Então, eu brinco e falo sério, que é o seguinte, todo medicamento vale a pena quando ele vai fazer mais bem do que mal. Mal ele sempre vai fazer, ou menor escala ou maior escala. Mas quando ele faz mais bem, vale a pena tomar. Então, assim, o protetor, aí vira uma panaceia, né? Tem que fazer para passar protetor e tal. O Larry, na época, ele questionava uma coisa que é muito interessante, assim, e eu trago isso para mim, assim, por que que os pescadores, que de uma maneira geral são os caras que mais tomam raios solares, né? Não tem câncer, todo mundo tem câncer. Faz sentido, eu falo. Ele teria que ter direto, né? Porque o questionamento dele me fez lembrar, e eu tenho 7 anos que vi esse vídeo, e eu concordo com ele até hoje, entendeu? Mas agora o efeito estufa, o sol tá mais quente, gente. Sol é sol. Mas Isso é porque... controvérsia. Mas é assim. porque... Então, assim, eu vejo assim, você não usa? Eu uso, mas eu não faço disso uma panaceia, né? Você usa todo dia protetor. Sua vitamina D tá lá no chão. Eu não... Entendeu? Eu vou te conversar, eu faço suplementação, mas eu não uso protetor solar, não. Nem na careca? Eu uso, Não, assim, queima quando eu vou a uma praia, onde eu vou ser exposto demais, e aí eu vou queimar, vou ficar vermelho, ficar incomodado, eu uso os 2, 3 primeiros dias, sim. aí depois eu não uso. Tem pesquisa Porque que eu mostra uso, isso, né? para você criar vitamina D, por exemplo, é sol, e você tá com 2/3 do seu corpo descoberto, e durante 1 hora. E tem o horário correto mas eu da acho que, vitamina D, né? assim, eu tenho uma visão... E outra coisa, assim, você se precaver, você não vai ficar no sol 1, 2, meio-dia da tarde. Toma o sol mais cedo, toma o sol mais tarde, né? Então, assim, isso é legal. Mas eu acho que o corpo de cada um tem muita individualidade, eu acho muito difícil, assim, que nem tem a personalização de suplemento, de uso, eu entendo também que tem coisa que responde melhor em pessoas diferentes das outras, sabe? Então Com eu acho certeza. que, no fim das contas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu vivi recentemente. Eu faço uso de um suplemento que a nutricionista fez pra mim, pra usar 90 dias, e aí um suplemento que tem cálcio. E aí ela pede pra usar duas pílulas. Aí eu tava usando, e aí de repente um dia eu tive uma crise renal, tipo assim, de parecer pedra. Eu falei, gente, que loucura. Fui ver lá, cálcio, 2. Aí eu comecei a ver que toda vez que eu tomo uma ao invés de 2, eu fico de boa. Aí eu comecei bebendo água. Eu falei, cara, então peraí. Então eu vejo que as pessoas, elas querem seguir receita. O Luiz toma isso, vou tomar também, vou igual o Luiz. Sim, não, cara, não vai. Não. Seu corpo é diferente, suas necessidades você tem que olhar o seu histórico, sua genética, sua família, qual é o elo mais fraco. Sim. Então, por exemplo, nós estamos falando de protetor. Eu tenho uma história da minha família, todo mundo tem câncer de pele. Cara, você não vai usar protetor? Aí é brincadeira, né, pô? Né? Na minha família, por exemplo, eles morrem velhos, mas morrem de coração. Então, eu faço um suplemento para mim que protege a minha parte cardíaca. Então, assim, é isso que você tem que olhar. Entendeu? Por cara, isso que essa particularidade. Não, mas é legal. Não. Mas, Luiz, interessante você estar falando sobre isso. A gente começou a falar também sobre a questão das farmácias tradicionais. Uhum. Hoje, Araújo, Drogazil e outras aí são os segmentos que mais abrem negócios e fecham outros hoje, né? E em cada esquina você encontra uma farmácia e todas vendem. Porque se não estivesse vendendo, eles não estariam abrindo, né? Sim. E essa subsequência, que é uma droga, né? Farmácia vende droga, que tem muita diferença da farmácia de manipulação, correto?
Sim. em alguns pontos, falando em relação de uma droga específica mesmo. Aham. Por exemplo, um dipirona é uma droga, entendeu? Um paracetamol é uma droga, tudo isso é uma droga. Uhum. E a gente vê que tá cada dia mais abrindo farmácias, entendeu? O que você, como farmacêutico, ainda mais voltado para a área de manipulação, vê que a sociedade está se transformando, um motivo de tanto medicamento assim, qual o motivo? Nós estamos mais frágeis, mais manipulação do sistema, a indústria farmacêutica, o que você vê que fez com que esse boom de farmácias começassem a abrir nesses últimos anos? Na verdade, a farmácia é um business Business, muito forte. muito forte. E eu não sei hoje, mas a questão de 2, 3 anos era um negócio de 70 bilhões anual. Então, assim, quanto mais pontos de venda, mais valor eles têm. E hoje, num negócio dessa dimensão, eles não gastam para abrir outro ponto de venda, né? Ou gastam o mínimo, Mínimo. né? Porque tem os enxovais, então os fornecedores bancam ali a montagem da farmácia. Então, eu tenho um amigo mesmo que hoje ele deve ter em torno de umas 150 unidades. Ele falou que até a quarta, quinta dá trabalho. Depois ele já tem um punch para contratar gente, Tem um punch. né? Então, ter equipe. Então, assim, isso é do mercado, não tem Kit como de enxoval ser. já está totalmente pronto, já vai para gôndola, franchise, tudo E pronto assim, também. a gente tem visto mesmo a questão principalmente psiquiátrica, né? Você falou dos psicólogos, assim, pós-pandemia, isso ficou mais exacerbado, tá muita gente tomando, é mesmo para dormir, muita gente tomando antidepressivo. Então, assim, é um mal do século, digamos. E o que você falaria para eles da diferença de um Rivotril para um medicamento manipulado que ele normalmente pode ser feito com materiais mais naturais e Aham. que vai auxiliar e que não vai gerar uma dependência física e nem emocional naquele ser humano? É uma pergunta importante. Eu acho que existem momentos e existem pessoas, particularidades, profundidades diferentes que às vezes você vai ter que tomar o Rivotril mesmo. Mas eu não penso, o que eu posso falar é o seguinte, nunca veja o medicamento como um fim em si mesmo, mas uma muleta para você chegar em algum lugar. Quando você vê dessa forma, você vai usar o Rivotril por um tempo, mas depois você vai ficar livre. Ou seja, você está precisando do Rivotril, busca saber o porquê. Procura um bom psicólogo, um bom psiquiatra, para você se conhecer. Procura ter momentos de prazer que você gosta, né, que você gosta de fazer. Faça uma atividade física. Então, assim, tudo isso junto pode evitar de você ter que ficar dependente, né, de um Rivotril, de outros tarja pretas por aí. E assim, aí a partir daí, sim, você pode lançar mão dos produtos mais naturais, dos fitoterápicos, que você pode ter um benefício legal sem um malefício tão grande quanto esses outros Eu medicamentos. digo porque uma observação minha pessoal, eu estou na área médica há muitos anos, não sou médico, mas trabalho com muitas clínicas e converso com muitos psicólogos, psiquiatras também, que a maioria das pessoas, elas pulam até as etapas para um medicamento. Exemplo, a pessoa começou a ter problemas de vida, todo mundo vai ter tristeza, alegria, não adianta correr disso. Mas deu um pequeno problema, já começou a tomar Rivotril, o outro medicamento. Todo mundo tem TDAH, todo mundo tem. Todo mundo como é que fala? Autista, hiperativo, entendeu? Isso aí criaram essa classe, né? Isso, criar essa classe. E hoje todo mundo Isso, TDAH e claro, tal. igual você falou, Tem algum business. traço, Business to business, não tem, é para business. Mas aí, cara, eu vejo na farmácia de manipulação um estopo tão interessante de tipo, opa, eu comecei a sentir isso agora. Para que eu vou para medicamento forte? Por que eu não tento um ortofitoterápico que eu posso, que um
um médico, um farmacêutico pode me prescrever. Por exemplo, ao invés de eu tô meio nervoso hoje, eu não vou tomar um Rivotril. Eu não preciso disso nesse momento ainda. Eu nem sei o que eu tenho. Por que eu não tomo um calmante natural? Exemplo. Aí a gente tem um outro lado que é o seguinte: a gente hoje tem um mundo, vamos dizer assim, né? Nem geração, é um mundo que quer as coisas rápidas e se focar de vida no cartão. Isso mesmo. E que necessite de pouco esforço. Então, se eu vou ter que fazer atividade física, me encarar no espelho e ver o lado, às vezes, não tão bonito da minha personalidade, né, que é uma terapia vai te fazer, eu acho. E eu falo que a expressão de maior coragem do ser humano é se encarar. Com certeza. Encarar a si mesmo. Sim, sim. Então, isso dá trabalho, isso dói. Rivotril não. Esforço, né? Então, assim, é isso. Haja vista a epidemia de canetas que a gente tá aí. Isso Tem mesmo. alguma família de alguém que você conhece que não tá tomando? Eu conheço vários. É engraçado que Entendeu? Você viu e emagreceu rápido? Mas é porque é fácil, cara. O cérebro do ser humano foi feito pra coisa fácil. A gente adora uma coisinha Agora eu fácil. te pergunto, você acha que isso não tem preço, não? Claro que tem. É isso que eu falo o tempo todo. Mas é que a virtude... Porque assim, eu vejo quem tem a indicação, aquela obesidade mórbida, aquela pessoa que está com os níveis séricos de precisa resolver rápido, tô dançado, né? Ok, é legal. Mas sim, a pessoa quer perder 2 quilos, toma cara. Mas é porque a virtude dá trabalho, cara. E já tá comprovado que as canetas causam grandes problemas no pâncreas, né? Vai causar, mas claro, vai causar. Não tem preço, cara. Não tem almoço grátis. Tudo tem. Um medicamento, de uma maneira geral, sempre causa coisas negativas. O que vale a pena é você causa mais positivo. Você quer um exemplo recentemente? Não sei se vocês viram, o Jordan Peterson mesmo, ele tá com um negócio neurológico de uso de medicamento. Porque acontece, a gente acha que não, mas o corpo ele é muito sábio, o corpo e a natureza é bem equilibrado. Você puxa de um lado, meu amigo, vai puxar lá com certeza. Eu falo que tudo E tem eu falo preço, que a nossa máquina, né, o corpo humano é muito perfeito. Então, assim, se você mexer em algum lado, vai dar alguma caca lá na frente. Sim, eu tava... Só que assim, nós vamos ficar sabendo. Não vai não. Né? E no final então, também, assim, você vai ver lá na a caneta frente, a vida né? inteira, porque ela não é obesa porque ela... eu sou obesa porque... eu não mudei meus hábitos alimentares, eu não passei a fazer atividade física, mas vou na caneta. Tá, e agora quando você acabar a caneta? É o que eu tô te falando. Sim, não vai mudar. Ver um medicamento como um fim e não como um meio. Não mexe Entendeu? no hábito. É igual o pessoal que faz bariátrica sem fazer acompanhamento psicológico. Não adianta, Tem muita gente que fez, perde 70, 80 quilos e volta tudo de novo. Volta tudo de novo. Porque o corpo... Eu falo que o corpo, ele tá... E o pior, né? Volta né? tudo de novo, mas com várias carências. Porque quando você diminui ali o estômago, ele passa a não absorver, por exemplo, uma B12 de uma maneira Isso, e a B12 legal. para quem faz bariátrica é importantíssima. A maioria... terrível. Ou muito álcool, porque tem depressão, bebida, não tem B12. Tá relacionado B12 e B12. Imagina uma bariátrica que você... Hoje nós sabemos que é ocasionando isso tudo. Imagina essa caneta daqui a um tempo. Tem muita gente sendo experimento também. Nada de graça. Nada, gente. É. Uma coisa que eu aprendi muito cedo. Não existe almoço grátis. Vocês falaram de historinha. Vou falar. Tem uma muito legal. Você sabe como é que foi? Como é que eles criaram, como é que eles antenaram para o sildenafil? Que foi o primeiro azulzinho aí que a gente pode falar. Não sabia. O sildenafil, inicialmente, ele foi criado para ser um antipertensivo. Era da Pfizer, não, né? Eu não lembro de quem. Tem até um filme que eles meio que romantizam isso, né? Ele foi criado para ser um antihipertensivo. E aí, os medicamentos, geralmente, são 4 fases, se não me engano. Na terceira fase, ele vai para o humano. E aí... calhalhau de um contrato desse que as pessoas que participam têm que assinar para evitar, né, processo e tal. E aí a pessoa vai, faz isso e recebe o medicamento e depois vai sendo acompanhado de tempos em tempos. Chegou num certo momento da pesquisa que eles viram que o sildenafil não ia trazer tanto ganho assim de hipertensão, antihipertensão.
Aí eles foram e começaram a entrar em contato, mandar cartas e tal para os usuários para devolver. E eles começaram a observar que ninguém devolvia. Primeiro Viagra. Aí contrataram uma empresa, né, de marketing lá para ir visitar os usuários para saber por quê. E quando chegava, muitas vezes era um marido ou um homem da casa que tomava e ele chegava durante o dia, ele não estava. E chegava e ia conversar com a mulher. E muitas falavam assim, para devolver, não sei o quê. E lá pelas tantas, no papo, não leva não, meu marido nunca teve tão bom e tal. Eles começaram a ver que ele tinha um outro benefício. E aí, um medicamento que 28 dragas ia sair na faixa de R$100, não sei se vocês não devem lembrar, ele saiu 4 unidades a R$100. Que sacada. Porque é um mercado que Claro, e foi na e Um não mercado foi muito maior, inclusive, engraçado, que de que não hipertensão, foi, né? não foi intencional. Mas o E minoxidil é aí- assim também, ó. E aí, o que acontece? Criou-se uma classe até, né? São vários hoje. E isso, cara, mudou a indústria, porque pode ver que a partir de lá é uma caneta, tá só coisa para Estética. A né? caneta estética, era pra diabetes, né? A caneta era pra diabetes. Aí do nada. Subtrumina, né? Sei lá como é que chama. Mas é porque... Não, tem vários. É, o mais é, atual agora é a é- Tizerpatida. É, isso mesmo. O Monjal. Teve O vários, Monjal. né? Mas é porque meu Perdeu a prof... patente agora, né? Meu Perdeu. prof- Não, o Monjal ainda não. Não, o anterior, o Ozempic é que perdeu. perdeu a É, patente, Ozempic, desculpa. O Ozempic mudou a economia da Noruega. Sim, Mudou que é a a Novo economia da Nordisk. Noruega. É isso mesmo. Com Eles certeza. estão, inclusive, agora na depressão, porque com a concorrência Caiu tudo. caiu e o negócio lá. Agora você vê um país, cara. país. Mudou a economia. Tanto que eles venderam. Mas é disso. porque quando você pega uma solução que resolve um problema tão rápido assim e tão fácil, pô, eu cansei de ouvir meu professor de educação física falando, olha, as pessoas vão emagrecer sem você, meu querido. Se você não fazer nada, é fácil. Vai lá, Cuidado, pum, usou. cuidado com o fácil. Sempre tem um Às vezes o né? preço é mais alto. Com certeza. Né? Mas então, cara, é isso que acontece. Então, essas são as histórias aí. Foi engraçado, né? Que você tá falando uma coisa tão interessante. As pessoas falam, vou pra academia por conta de saúde. Velho, você vê na essência que o ser humano é só ego e é o superficial, é o estético, puro estético. O produto mais vendido é para estética, é para emagrecimento. Ninguém quer ser. A pessoa não importa com a saúde dela, ela quer ser magra, independente do que seja, entendeu? E isso é uma. Claro que isso tem muita culpa do Dependendo do marketing. preço que vai se pagar. O marketing tem muita culpa nisso, a comunicação tem muita culpa nisso. Porque o corpo perfeito não é questão de um corpo perfeito. Ser magro, cada um tem uma personalidade diferente, mas o sistema, o mercado criou-se uma visão do corpo perfeito da mulher. Mulher magra, esbelta. A mulher é mais influenciável nesse aspecto, a mulher é muito apesar mais que os influenciável. homens embarcaram nessa também, né? Não, pô, eu tenho muito amigo meu que tá. Você vê, Não, haja vista Tem vários. a questão da estética e que eles falam de fazer uma harmonização. Nossa. Eu brinco que é desarmonização facial. Gente, Eu, pelo amor de Deus. eu fico me perguntando se o pessoal não toma susto quando olha no espelho de manhã, na hora que acorda, assim, e fala assim, o que, Não que é esse? não é pessoa mais, não. Essa, né? Mas Não é é a a pessoa busca, né? mais, não é a mesma pessoa. Mas é a busca por... É porque a linha é muito tênue. Então, assim, pra você escorregar, você vai fazer uma coisa, ficou legal. Vamos fazer mais. Aí na hora que você faz mais, tem... Mas será Desanda. que não é muito pra fazer parte do grupo? Sim! Você percebeu que é muito... Você sabe, eu tava vendo há 3 semanas atrás, um post falando que agora as mulheres ricas, milionárias e tal, o shape do momento é magra e malhada.
Porque magra tem olha só, magra tem a caneta que muita gente pode fazer. Tem que, mas malhar e ter o corpo tem que ser trincado esforçado. tem que ser esforçado. Porque Aí não vai ser mais é difícil isso. ser igual, né? Porque não tem caneta, só que não tem louco, caneta cara. que resuma massa Não tem muscular. cadê isso, gente? Não tem caneta que Não resuma tem, massa não muscular. tem. Massa Com muscular certeza, tem que é treinar. trabalho. Dizem que a próxima geração também vai ajudar na Mas massa vai muscular. acontecer, cara. Gente, a ciência, ela É a terceira geração. É a tecnologia. Né? Tem um monte É. de nanotecnologia. Você vê que o mas eu Ozempic não dava um sei que resultado tão grande, aí veio a tirzepatida, tá dando esse resultado fantástico, mas tem perda muscular. Agora vai vir um terceiro que não vai ter a perda Mas muscular. como é que a pessoa não vai... É impossível. A gente vê o seguinte, tem muita gente que já é forte, a pessoa é forte e tem muita massa muscular e é uma pessoa mais inchada, uma pessoa mais larga. Aham. Como é que ela vai perder massa? Como é que ela vai perder massa muscular e gordura junto? Como vai ser isso? Entendeu? É isso Não que sei ainda. E como isso vai ser saudável? Deixa pro próximo. Deixa pro próximo. Mas Aí eu te falo. Cara, assim, dos anos que eu trabalhei Inclusive, na acho que foi academia, essa semana que começou a vender a tirzepatida em É, comprimido. não. Isso é sério? Mas é porque a busca, cara, é porque a gente tem uma busca, o ser humano em si tem essa questão da vaidade, de buscar, é Vaidade, normal. sim. Agora, a longevidade também eu vejo que é um mercado que vai crescer muito. Tem crescido porque as pessoas vão querer viver mais. Não é nem Só que não querer, é estão acessível. vivendo mais. É, né? Mas eu acredito também que não é acessível para todo mundo. Tudo isso. Você entende assim, por exemplo, até para você ir lá fazer uma receita na manipulação, você tem que ter um acesso mínimo. Ô, Thiago, você já viu... Ô, Thiago, Pra mim eu já penso começa o no seguinte, supermercado. que seu alimento seja seu remédio, Sim. que seu remédio seja seu alimento. É o médico. Começa na alimentação. Mas você não concorda? Só pra- Uma atividade física. Não, você pode fazer na rua. Mas eu tô falando assim, você não concorda que... Então, assim, Desculpa. você tem a questão genética. Então, assim, tem tudo que... eu concordo com você, mas uma parte eu discordo, que é o seguinte, não depende Sim. de você ter. Depende, eu acho que... Acho não, tenho certeza. De vontade própria. vou te dar... Mas é porque... E determinação. Mas é porque então. Você já eu ia não viajar viu? um pouquinho. Ah. Eu ia viajar um pouquinho. Por exemplo, uma pessoa que come margarina e manteiga não é a mesma coisa. Começa Não. por aí. É isso que eu tô falando. Tipo assim, eu acho que é esse. Mas, Thiago, Uma as pessoa pessoas... que não come uma fruta. Não, é isso que eu tô falando. Verdura. Mas é barato. Tô falando assim, Entendeu? tá, tem um equilíbrio, né? Mas tá no web na estética. Você não viu? Tem gente que tem um iPhone 17 e tirando foto numa parede que não tem nem reboco. Sim. Entendeu? É um exemplo. A pessoa que come margarina porque ela tem que comprar... Agora, Ozempic. por exemplo, a calistenia. Você não precisa estar na academia. Não precisa. Eu mesmo, ano passado, eu fiquei 40 dias em Malta. E eu não queria mexer com academia. E lá tinha na beira do mar, assim, tinha uma mini academia de calistenia, cara. Aí eu Que corria, ia lá, fazia uns exercícios, Pronto. voltava e correndo. Então, assim, você dá para você fazer. O grande que é determinação. É tudo na vida, Isso não tem jeito. Isso aí Exercício não... físico você faz parado no chão, faz flexão, você faz abdominal, e não tem desculpa, Thiago. A diferença é, como você falou, ninguém quer esperar o tempo. Tudo bem que essa é uma praia sua, né? Lá nos primórdios, né? Lá nos primórdios. Eu tinha até cabelo, não tem mais. Era a unidade biohack? Eu lembro. Não, hoje é só por hobby. Eu lembro. Mas eu treinei esse moço aqui, cara. Eu treinei. Você caiu nessa balela desse menino? Isso, meu filho. Era bom. Melhor premiado. Eu fui premiado, meu filho. Academia do Livro me premiou mais de um ano. O Luiz tá de prova. Eu era profissional. Forte. Inclusive, é uma coisa que eu levo pra vida. Todos os problemas que chegavam na academia, eu adorava. O cara chegava todo fudido. Você falou isso essa semana. Eu falei com o Rafael, eu gosto de problemas. Só. Enquanto todo mundo, eu não quero treinar essa pessoa. Eu adorava pegar uns caras ferrados, com joelho não sei o quê, que não pode cadeia fechada, cadeia aberta, biomecânica não sei o quê. Cara, eu adorava, velho, que eu tinha que estudar, tinha que ler o cara todo. É bom demais, velho. Eu acho que a veia do empreendedor é isso, né? É isso. Manda problema que a gente corre atrás pra resolver. Isso é ótimo. E isso é ótimo. eu vou contar uma historinha, assim, não sei em quem vocês acreditam, em quem vocês acreditam que esteja assistindo aí. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Um dia eu tava murmurando lá na farmácia, falei, pô, tem problemas. Todo negócio, né? Só quem não teve, acha que
né? Céu de É brigadeiro. só chegar, tem uns né? vasos, tem uns Nossos vasos. Só abrir, herdeiros, só empreender que vai ganhar dinheiro, né? Não trabalha, né? Ah, vou trabalhar mais, não, vou O empreender. pessoal me vê agora depois de 30 anos. E às vezes eu não trabalho sexta-feira. É folgado. Só você trabalhar 30 anos aí ralando. Eu fiquei uns 10, 15 anos trabalhando 13 horas, 14 horas por dia, de segunda a segunda. Então, assim, mas aí contando a história, eu tava reclamando e tal. E aí, lá pelas tantas, falou assim: ó, veio uma voz e falou assim: cara, se não precisasse, se não tivesse problema, não precisasse você estar aí, não. Eu falei, mas tá difícil. Ele falou, não, então se dispõe. Aí foi quando eu criei a Nativita, Ah, legal. entendeu? Que legal, pô. Então as coisas vão surgindo, assim, a gente tinha um grupo de farmácia que eu coordenava, porque eu sempre fui muito de fazer RP, de conhecer pessoas, de ajudar as pessoas, né? Igual eu falei que na época da pandemia o pessoal vinha muito até mim, que eu conheço muita gente no mercado e tal. E aí eu fiz 120 lives, aí, assim... Luizinho da live, né? Aí a gente tinha esse grupo, começou a Nativita e ela cresceu. Foi a A partir Nativita daí. é sua também? Aí, desculpa, gente. Tudo bem. Isso acontece nas Tira a piores. foto de baixo pra cima. E essa foi uma história também que me pegou assim. E aí de lá pra cá a gente, né? Foi principalmente da pandemia pra cá a gente cresceu muito, tá sendo muito legal. Ano passado eu tive uma experiência muito bacana que as minhas duas filhas fizeram farmácia e aí eu levei ela no maior congresso na verdade é o maior congresso mundial, né? Porque eu não sei se SP, você né? sabe, você deve saber que a farmácia de manipulação do Brasil é número 1 no mundo. É isso mesmo. Não existe. Não existe outro Não diferente. existe. Você vai nos Estados Unidos, a manipulação lá, eles compram as drajas assim, ó. Aí, eu quero 30. Eles pegam as 30 drajas e põem aqui. A manipulação deles É a granel, ué. Tem uma manipulação, mas é muito insípida. A manipulação mesmo lá é assim. Na Europa não tem nem formação, por exemplo. A minha mais velha está indo mês que vem trabalhar numa rede de farmácia que está montando uma manipulação lá em Portugal, porque não tem profissional lá. Então, assim, aí eu levei né? Pai e o orgulhoso, pessoal me conhece, aí eu fui parando nos stands, mostrando, né? Que eu tenho muitos amigos distribuidores, muitos amigos, tudo quanto é parte. Então você ficou... Do Nordeste ao Sul, eu conheço gente pra caramba. Ficou orgulhoso, né? Demais, muito emocionante. Duas meninas, cara, na farmácia, puxando... Cara, isso é excelente, né? E assim, eu vejo muito isso, sabe? Às vezes as pessoas são muito negativas, assim, eu já ouvi muita gente vem, você tá doido, deixou seus filhos fazer farmácia? Falei, primeiro, elas que escolheram. Não fui eu. Não fui eu. Segundo, eu tenho tudo que eu tenho graças à minha profissão. Sim. Eu vou renegar? Que é isso? Acho que porque só tem a agradecer. Pessoas acham que para você ter sucesso, você vai vou ter que fazer medicina, vou fazer engenharia. Gente, com todo respeito a todos os médicos, pessoal, até 2031, isso aqui é certo, nós vamos ter médicos Ubers. É ridículo. Hoje você vai, pessoas abrem plantões, plantão R$1.000. Tal dia, tem 8, 10 médicos concorrendo a um plantão, entendeu? Então, gente, não existe formação melhor, pior, que pague menos. Depende da forma que você vai exercê-la, se você tem visão empreendedora ou se você quer ser somente mais um empregado daquela empresa e você quer viver nas costas. Exemplo, eu sempre brinco. Se você não abre seu próprio negócio, você vai construir o sonho de outra pessoa. Primeiro ponto. Essa é a frase básica, empreendedor, a gente ouve o tempo todo. Falando um pouco disso, você acabou de falar. Só que aí, eu já vivi esse mundo também, principalmente do empreendedor digital e tal. Já fiz curso de Érico Rocha. Nossa! Tem muito cara de pau que fica falando isso e tal. Assim, frases você tem prontas, que se né? entender e se conhecer para saber se você é empreendedor, porque tem gente que não é, né? E aí, hoje a geração assim, quer muito empreender, e eu acho que o segredo de um país legal economicamente é de muito empreendedorismo mesmo. Mas às vezes não é a praia da pessoa. E aí ele vai, né, e cai nas falácias, né?
vai ganhar dinheiro, vai trabalhar pouco. Mas esse pessoal, o curso deles é ensinar como ganhar dinheiro, porque se eles ensinarem como ganhar dinheiro mesmo, eles não sabem fazer isso. Então é ensinar mesmo. Depois você fala ensinar, eles não prometem nada. E, como eu te falei... É porque o que acontece, né? Eu vivi isso em 2017 e tal, eu fiquei um ano estudando isso. Até participei de eventos e tal. Quando você vai ver, é 5% que dá resultado de todo mundo. Por exemplo, eu fui no evento de 4.000 pessoas. 5% ali ia fazer lançamento que ia dar certo. Isso. E aí a pessoa cria uma coisa assim que... tudo dá certo. Não, cara, só ralação que dá certo. Eu fui muito criticado, muito tempo, Luiz, porque eu comecei na época que eu trabalhava com outbound marketing, que era panfletagem, outdoor. O marketing era suor também. E veio a época e eu comecei a estudar desde a época de geração de valor, meusucesso.com, antes de Érico Rocha, eu já estudava a parte digital, tecnologia, loja virtual, tudo isso. E veio um boom do marketing digital, PLRs, produtos digitais, que as pessoas achavam que marketing era somente você pegar um produto digital, colocar na gôndola e vender, e não então abrir um cursinho online e começar a vender curso online. E as pessoas falam assim, meu Deus, faça esse curso que você vai ficar rico, isso, aquilo. Cara, eu era criticado e falei assim, gente, isso não existe ganhar dinheiro fácil. Se é fácil, desconfie que tem algum problema, entendeu? Eu era criticado, não, você tá com inveja dos caras. Eu sou uma pessoa que já conseguiu, que eu já criei aplicativos que eu já faturei 500, 800 mil. Eu já tive aplicativos que eu só gastei dinheiro, não tive nenhum retorno financeiro. E eu sei da dor do trabalho. Então é uma frase muito bacana, Thiago, eu sempre gosto de repetir ela do Silvio Santos, que tudo na vida, se você é empreendedor, sempre será 90% de transpiração mesmo e 10% de inspiração, entendeu? Então se a pessoa fala com você, abre um dropship, venda meu curso, não sei o que. Gente, faça meu curso 6 em 7. Pô, entendeu? E o que eu via muito lá é que nesse mercado de uma maneira geral era que a pessoa que muitas vezes ia atrás e não dava certo, porque, cara, o que dá? O que vende mais? Esse tipo de negócio. Então vou ler uns livros sobre isso e viro um especialista para falar. Cara, isso não existe. Não existe. Tanto é que muita gente que dava certo, que chegava depois que dava certo, ele já tinha autoridade antes. Sim. Então ele só transferia. Aí é muito mais fácil. A teoria aceita tudo, né? É a famosa frase, trabalho dá trabalho. Ô Luiz, a gente tá quase mais de uma hora no podcast, senão a gente fica até amanhã aqui batendo papo. Né, Rafael? Então, chegamos aos final aí, faça as perguntas pro Mas eu deixo as perguntas para vocês, tradicionais. Não, porque aqui no Soundcast a gente sempre pergunta para um convidado, assim, para você passar uma mensagem, falar um pouquinho do Luiz, como o pessoal te encontra, uma mensagem relacionada à saúde, né? Como que você vê o mundo da saúde, qual que é a dica que você daria para as pessoas, enfim. Aí já aproveita ali na câmera. Sim. É um prazer. Primeiro queria agradecer vocês pela oportunidade, né? Que isso. Thiago já conhecia, agora estou conhecendo aí o Rafael, então parabéns. Muito sucesso aí para vocês, tá? Pra nós. E tamo junto aí, precisando, a gente tá às ordens. E a mensagem é o que a gente conversou aqui uma grande parte do tempo, que não existe nada fácil ou de graça, né? Se dedique, se você quer ter uma saúde, olhe, cuide da sua alimentação, cuide do seu preparo físico, ou se quer dar uma suplementada, legal também, procura a gente lá na 7 Fórmulas, eu tô lá praticamente todos os dias, então assim... Pode, arroba seu Instagram, meu Instagram. Tá fechado. Eu tô num momento, já há alguns meses, eu não tô
Ah, você não tem Instagram, verdade. Eu tenho, mas não tô usando. Você tá... Que bom, Aquilo cara. tava me transformando num vício. Que e glória! Eu resolvi dar um tempo. Ô, dopamina sua deve estar baixinha, É. tranquilo. Ô, cara, o dia se que eu não chegar lá. trabalhasse com marketing, eu Nossa. faria a mesma coisa. Ô, se eu pudesse também. Eu até tento. Hoje eu não trabalho mais direto com isso, que então não assim, precisa, eu não né? preciso. Fica aquela coisa Eu gostosa de ver o entro story assim da uma galera, né? vez e tal, mas assim, não publico. Fiz uma publicação nesses 3 meses, então eu tô assim. Só Então, seguir 7 formas. Tem o @LuizClabes lá, mas eu não tô lá. Mas nas 7 formas o pessoal me encontra, né? Vai lá para tomar um cafezinho com você. Isso, por favor. Quantos anos de sete formas 7 já? formas, 30 anos. 30 Esse anos. ano, em 5 de outubro, a gente faz 31 anos. Olha, Cara, vai ter que festa? empresa. Nossa. Ano passado tem um festão legal, foi Aí, bacana. gente, ó, fique de olho aí. A gente festinha. faz festa geralmente de 5 anos, aí faz uma festa legal. Então assim. esse ano tem. Não, ano passado, né, que aí dá os Daqui a números. É 30, né? Daqui a 30, 5 anos, daqui a 4 Cara, anos. não é Né? qualquer empresa que dura 30 anos, não. É muita Não, batalha, é muito chão, né, cara? Muita Parabéns. coisa difícil, mas, assim, a gente só tem a agradecer, só tivemos vitórias, assim, né, porque para lembrar. Coisa boa. Muita gente que passou lá trabalhando, que a gente encontra, tá bem. Aquela frase, né? É tipo, você não trabalha não, cara? Não, trabalhei 30 anos, agora eu tô descansando, agora eu tô aproveitando o tempo que eu trabalhei. É engraçado, só para finalizar, para dar sequência que você falou, eu tenho o quê? Vai fazer 14 anos que eu tenho empresa aberta, vai ter uns 18 anos que eu já trabalho com isso aqui. Com marketing, com design. E semana passada agora, eu cheguei na academia às 10 horas da manhã, aí a recepcionista, do nada, é muito herdeiro mesmo, né? Sem ela saber que eu fiquei até 2 horas da manhã no dia anterior, fazendo projetos digitais lá, trabalhando. E claro que eu poderia não fazer nada disso, eu poderia estar, só deixar os meninos trabalharem, né? Mas eu estava lá trabalhando. Então, no final, independente do que você faça, do que você seja, as pessoas vão te criticar, então não importe muito não, pessoal. Faça o seu, seja feliz e cuide da sua vida. A melhor coisa do mundo é essa. Exatamente. Ô, Luiz, foi um prazer te conhecer. Todo Eu meu. penso que um podcast com você é pouco. Nós temos outros assuntos também para conversar também. Sim. A gente pode puxar você. Se você quiser trazer alguma farmacêutica sua, a gente quer que a Sete Fórmulas faça parte do podcast também. Eu acho interessante, ainda mais que o SaúdeCast ela é muito voltado para a área da saúde, até mesmo para tirar dúvidas, que eu tentei puxar muito isso, mas no final tem tanta história legal que eu não quero que seja técnica, eu quero que seja uma coisa mais solta, para depois a gente ter uma coisa mais técnica também. Vai ser um prazer. Tá bom? E quem não souber, aí 7 Fórmulas fica na Praça Bofina, perto do Centro Médico, por ali. Juvenal Paiva ali, né? Show de bola, isso mesmo. Sim. Doutor Chacim e tal. Isso. Praça Bofina 112. Isso aí. Vão lá, pessoal. Se você precisa de Vai manipulado, ser um prazer lá, tem né? Como o receita. Thiago falou, pra gente tomar um café, a gente Com conversar. certeza. Ô, gente, então Mais um vamos episódio finalizado. finalizar. Isso Você quer aí. finalizar o podcast hoje, Thiago? Gente, muito obrigado a presença de vocês. Continue acompanhando o SaúdeCast aqui, que traremos pessoas do calibre do Luiz sempre. Muitíssimo obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Até o próximo Um abraço, episódio do pessoal. SaúdeCast, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.